lindos! Hoje é 8 de maio, né? Uma segunda-feira. Aqui na minha cidade é feriado hoje, então eu tenho um pequeno acompanhante aqui que não teve aula. Eu tenho até quarta-feira para finalizar 8 mini álbuns, né? E daí eu vou mostrar pra vocês como é o processo, né, de fazer um mini álbum, porque aqui na ateliê, pelo menos, né, eu faço de forma diferente do que eu faço uma agenda. Então eu vou mostrar pra vocês como que é o processo de montagem, né, e por que eu monto um mini álbum diferente do que eu monto uma agenda. Eu vou começar aqui a cortar a parte das capas, né, que é no papelão de 2 milímetros que eu uso. E daí esse mini álbum ele vai ter 22 por 16. Aqui eu fiz só, né, um modelo, até usei uns retalhos de aero que eu tinha aqui, porque eu precisava saber o tamanho total dele, porque ela vai pôr numa caixinha, né? E como ela vai providenciar a caixa, então eu precisava passar essas medidas pra ela. Aí agora eu vou cortar o papelão. O papelão eu compro assim, a placa grande, aí eu coloco aqui na mesa da sala, né, que é grande, daí eu consigo fazer o corte. Daí eu vou fazer o corte aqui na parte das capas. São 8 mini álbuns, né? Então eu vou precisar de 16 pedaços de 22 por 16. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Aqui então eu já tenho as 16 placas que eu preciso, né, no tamanho de 22 por 16. Eu usei uma placa grande, foi suficiente, né, que eu compro ela no tamanho de 80 por 1. E ainda sobrou 4 aqui, que dá pra fazer mais 2 cadernos, né, mais 2 agendas. Essa aqui então é a arte que eu vou usar, né, essa parte da linha vermelha aqui, esse retângulo, né, ele tem 16 por 22, que é onde vai se concentrar a arte. Que vai ficar ali na capa, né, que vai ficar visível ali na capa do álbum. A linha preta é onde eu corto, né, eu faço refil ali pra encadernar. Então, essa é a parte da frente ali da capa, e essa aqui é a parte de trás, né, da contracapa, que tem uma frase. O álbum, né, é feito, né, inspirado na música Como é Grande o Meu Amor por Você, do Roberto Carlos. Então, ela escolheu essa frase aqui para a parte de trás da contracapa, né? Então, agora eu devo fazer um teste de impressão para ver como que fica mais próximo aqui e dar seguimento na impressão das capas. Aí que eu já imprimi um pré-teste, né? Esse aqui ficou um pouquinho mais escuro as cores, então eu acho que eu vou optar por esse aqui. Só que tá vendo que tá saindo falhada a impressão, né? Mesmo em qualidade alta, tá saindo aqui com falha. Então, eu vou fazer uma limpeza e um alinhamento, né, para ajustar essas falhas. E daí, eu vou dar seguimento na parte de impressão das capas. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in. Aqui, então, eu já fiz a impressão, né, da contracapa, as capas, né, e a guarda, que vai na parte interna ali dos álbuns, né. Agora, eu preciso fazer a laminação. Só que eu vou trocar porque ela me deixou livre, né, pra fazer brilho ou fosco, que eu achasse melhor. E como eu gosto mais do acabamento da laminação fosca, né, e principalmente por ser um álbum para adulto, eu acho que fica bacana o acabamento fosco. Então, vou fazer ali a troca da bobina e fazer a laminação. Deep within, here we go, but somehow I'm caught. Terça-feira, dia 9, eu acabei de fazer a parte ali da laminação, né, das capas. Eu usei o acabamento fosco
E agora eu vou fazer a parte de empastamento, que é passar a cola ali no papelão, né, e fixar a parte da capa, que eu tô usando aqui o offset 180 gramas. E eu vou falar um pouquinho pra vocês de por que eu uso, né, cola e offset, né, ao invés de usar o papel adesivo, né, o gloss adesivo. Então, eu vou falar pra vocês o meu ponto de vista, né, como eu faço aqui, não é uma regra, cada um sabe, né, o que é melhor pro seu negócio, mas aqui, quando eu faço um álbum, eu faço ele assim, um empastamento com a cola, porque usar, né, o offset e usar a cola ali, se o gloss, né, o papel adesivo é bem mais rápido, bem mais prático, né? Nesse caso, eu preciso fazer 8 mini álbuns, né? Então, obviamente que se eu usasse o gloss adesivo, seria bem mais rápido, né? Tanto para fixar ali, quanto o processo de finalização, porque quando eu uso a cola, eu preciso deixar ele prensado ali um período, né? Normalmente eu deixo 24 horas, mas no mínimo a gente precisa deixar 12 horas. Então, eu uso aqui, quando eu vou fazer um álbum, um livro do bebê, o offset, né, eu uso o papel offset 180 gramas e o papelão, né, de 2 milímetros e cola para fixar. Por quê? Para ter uma maior durabilidade, né? Quando eu uso o papel adesivo ali, eu sei que a longo prazo ele pode acabar descolando, levantando as bordas, né, a beirada ali. E quando eu faço um álbum, é para que ele dure a vida toda, né? É para guardar fotos, é para guardar lembranças, é para guardar memória. Então, eu preciso ter a certeza de que esse álbum, ele vai durar aí, né, pra vida toda. Então, eu tenho esse cuidado de usar cola para ter a certeza de que ele fica bem fixado, né, não vai começar a descolar, levantar, a formar bolha. Diferente de um produto que a gente faz ali anual, né, uma agenda eu sei que no final do ano ela terminou. Então, você descarta essa agenda, começa uma nova, né, então daí sim, né, e a demanda é bem maior, então o valor também é inferior e a gente usa o gloss adesivo. Aqui, pro meu negócio, quando eu faço um álbum, um livro do bebê, que é uma memória, que é uma coisa para se guardar, que eu sei que a pessoa faz com a intenção de guardar, né, fotos e tudo mais, então eu uso o papel offset e uso cola ali para o empastamento. O gloss, tem o gloss, né, sem adesivo. Eu já fiz teste aqui e pra mim muda a alteração na cor. Você imprime, né, no gloss e lamina tudo certinho. Porém, quando você faz o empastamento, você passa a cola, então a cola ali em contato com o gloss, ele sofre alteração de cor. Então, pra mim, o ideal aqui, quando eu faço o uso da cola, eu uso o offset 180 gramas. Não precisa mais que isso, né? Porque a gente precisa também manusear, fazer as dobras ali. Então, o ideal seria o offset 180 gramas. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista, é assim que eu faço os produtos aqui quando eu faço um álbum, um livro do bebê. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? Então, eu já separei aqui tudo que eu vou usar. Eu vou trabalhar nessa mesa porque ela é maior, fica mais fácil pra mim ir montando. Um rolinho de espuma, né, pra gente passar ali a cola. Aí eu sempre deixo estilete, tesoura, espátulas, né? Eu uso essas duas. Fio de cabelo para fazer os cantinhos, mas pode ser feito com a tesoura também. Sempre deixo uma régua por se precisar. Aí aqui eu tenho as placas de papelão, né? De 2 milímetros. As capas, contra-capa e a parte das guardas. Aí cola. A cola que eu gosto de usar é essa aqui, da Cascorês. Eu já tentei usar outras, né? Eu até comprei essa aqui porque eu não tava achando, mas eu não gostei dessa da Tech. Então, se eu for indicar, a minha preferida é essa aqui. Sempre uso dela, eu gosto bastante. E daí eu vou empastar uma aqui pra vocês verem como eu faço, mas é bem tranquilo. Então, é isso. Daí eu deixo um pratinho aqui porque eu coloco a cola aqui. E eu não peguei, mas eu vou pegar um rolo de papel higiênico também pra ir limpando, né, o excesso de cola. Aqui eu vou começar pelas capas e contra-capas, né, que são o mesmo tamanho, mesmo processo. Então, eu vou pôr um pouco de cola aqui no pratinho.
Eu tô umedecendo o rolinho, né? E aí a cola, eu não passo na folha, eu passo no papelão. Então, a gente coloca um pouco de cola aqui. E passa o rolinho, bem tranquilo. Tô fazendo aqui na base pra ficar mais fácil de vocês verem, né? Mas eu coloco ele direto na mesa, porque depois eu acho mais fácil de limpar a mesa. Tomar cuidado pra não colocar muita cola, né? Não ter excesso de cola, mas também não faltar cola em nenhum dos cantinhos. Aí aqui a gente tem a parte da capa. E agora a gente posiciona a capa aqui. Eu faço sem régua, né? Porque mais ou menos eu já consigo saber onde é o meio, então eu não uso aquelas reguinhas aqui no canto, eu não uso. Aí a gente passa aqui. Alisa bem, né? Esse aqui a gente precisa alisar bem porque ela é cola, né? Então, pra não ficar em nenhum lugar sem colar. Então, a gente espalha bem aqui. E os cantinhos. E aqui eu vou fazer uma pra vocês verem como eu faço, né? Inteira. Mas, normalmente, eu faço colo, tudo aqui, a parte da frente. Aí, depois, eu venho fazendo os cantos. Senão, eu acho que demora mais. Aí, aqui a gente dá uma viradinha aqui pra facilitar na hora de colar. Aqui eu peguei uma folha e eu vou usar aqui pra passar a cola. Aí, aqui a parte dessa borda, né, pra gente fazer a vira, aí a gente passa, eu passo a cola, né, no papel. Então, eu molhei o rolinho com cola e daí eu passo cola aqui na borda. Aí eu uso o papel aqui pra ajudar, porque daí eu já vou tirando o excesso de cola que pode escorrer aqui. Aí assim, como nossa folha ela tá laminada, né? Então se passar um pouquinho de cola, né? De repente você põe a folha em cima de onde tem cola, não tem problema, é só depois passar um paninho que sai. E agora eu vou fazer com o restante. Enquanto eu vou fazendo as outras, eu vou deixar assim, né, aqui de baixo, só pra não ficar sem peso em cima, né, porque como ele já tá com cola, então daí eu vou fazendo e vou colocando aqui embaixo até chegar a hora de prensar. Eu terminei aqui, então, o empastamento, né, da parte da capa, contra a capa, mas ainda falta parte da guarda aqui. Então, daí eu vou colar a guarda e colocar pra prensar. Aí, aqui na guarda, a gente passa a cola aqui e vem com
com o papel. Que eu já cortei no tamanho certo, né? Vai ficar assim. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Terminei aqui de colar, né, todas as guardas já. Aí agora eu vou prensar isso aqui e deixar, acredito que eu vou montar só amanhã de manhã. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu usei a cola, né? Então, olha aqui como fica. Por isso que a gente precisa prensar, né? Pra secar a cola, pra ele secar retinho ali, porque senão ele fica assim, né? Fica bem feio, bem estranho. Então, daí a gente prensa pra ficar ali retinho. Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Eu tô montando aqui a parte das páginas internas, né, das folhas, e como é presente de uma empresa, né, para as mães, aí ela vai já nas 3 primeiras páginas colar uma foto. A foto, a princípio, seria de 7x10, né? Mas ela não conseguiu, então vai ter 9x12. Coloquei aqui esse retângulo para simular o tamanho da foto. E ela quer que tenha as estrofes da música, né? Então, a gente tá tentando dividir aqui para que as 3 primeiras páginas, né? Tenha a estrofe da música e a foto, tá? Mas então, vai ficar assim. E daí, o restante das páginas, né? Vai ter somente as flores e não vai ter as estrofes, né? Então, o restante das páginas vai ser assim, só com os detalhezinhos dos florais, que é o mesmo que tá na capa. Agora é 1 da manhã, de terça para quarta-feira. Quarta é o dia que eu preciso entregar os mini álbuns, né? Eu combinei com ela pro final do dia, por volta das 4, 5 horas da tarde. E eu tô fazendo a parte interna, agora a parte ali das folhas, né? Eu poderia deixar pra amanhã de manhã, né? Pra ser, assim, mais tranquilo. Mas pra mim fica melhor agora, né? Que daí eu finalizo amanhã. É só a parte de montagem, né? Aqui de manhã pra mim é mais corrido, porque eu tenho 2 pequenos, então organizar eles pra ir pra escola. Então eu preferi finalizar agora. Acredito que por volta de 1h30 mais ou menos eu termine, porque falta 3 ainda. E é isso, daí amanhã a gente finaliza e eu mostro pra vocês. E os que já estão prontos, né, falta só a parte de furação. As capas tá aqui ainda na prensa. Aqui eu tenho um pedido de chaveiro, que eu finalizei também hoje durante o dia. E é pra ser entregue amanhã. E é isso, eu vou finalizar aqui e daí amanhã eu volto pra gente montar aqui. Já é quarta-feira, né, 11h45, de manhã acabei precisando sair, então acabei não trabalhando, e aí agora eu vou fazer a parte de finalização, que é furação, né, do miolo da capa, que já tá tudo pronto, e o fechamento dos álbuns, né, colocar o airô e o elástico, e daí eu vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui só conferindo, né, a parte das folhas, porque como é a letra da música, né, ali no início, então daí só pra seguir a sequência, né, então as 3 primeiras folhas vão ficar com as estrofes da música, e daí o restante vão ser só folhinhas brancas com o detalhe floral. E no início, eu vou colocar essa abertura, né, que é a mesma da capa, então ele vai começar assim. Daí eu vou só conferir pra ver se tá na posição certa, incluir essa primeira folha, e daí a gente já parte pra parte de furação. Aqui tudo pronto para fazer a parte de furação. Lá no começo do vídeo, né, antes de prensar as capas, eu mostrei para vocês como que ela fica curvada aqui, né, por questão da cola, né, da umidade da cola. E depois de prensada,
ela fica assim, retinha. Aí, agora, pra fazer a furação. Primeiro, eu pego um pedaço, né, pra servir de molde pra furar. Antes, né, de furar direto na capa, eu faço um molde. Então, aqui, como a furação vai ser aqui no lado que tem 16 centímetros, então, eu cortei uma tira de papelão com 16 centímetros, que esse aqui vai servir de molde, então, eu vou furar primeiro esse aqui pra depois furar o restante das capas. Mesma coisa pra parte interna das folhas, né? Eu sempre pego um rascunho, que seja do mesmo tamanho, e faço o teste primeiro de furação no rascunho, pra não acontecer de furar, né, a capa ou o miolo errado e depois ter que imprimir novamente. Encadernadora pra cá, e eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra gente furar primeiro o gabarito. Os pinos, quando eles estão abaixados, né, é onde vai furar. Quando eu levanto aqui, eu elimino os furos. A minha é um passo 2x1 da marca Eccentrics. E, então, eu vou ver aqui como que a gente vai fazer. Aqui embaixo, dá pra vocês verem que tem esses quadradinhos, então, cada quadradinho desse é um furo. Então, eu posiciono aqui pra ver quantos furos, mais ou menos, eu quero. Eu acho que assim vai ficar legal. Aí, eu mantenho a mesma distância dos dois lados, né? Então, se eu vou começar no começo do quadradinho aqui, eu tento manter lá do outro lado na mesma posição. Sempre fica, né, um pouquinho mais pra lá que pra cá, mas é tão pouco que ninguém nem percebe. Então, vamos fazer um teste. Essa pecinha aqui, ela corre, né? Então, você ajusta ela ali no começo do papelão. Prende aqui, que daí ela fica fixa ali, pra você não correr o risco de furar errado. Então, aqui eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 furos. Então, aqui eu localizo onde tá o furo que vai começar e elimino os outros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos ver se deu certo. Aí, então, ficou ok. Não fica, né, exatamente igual se você pegar uma régua e medir, com certeza tá uns milímetros. Esse lado aqui tá um pouquinho maior, né, sobrando um pouquinho mais, mas isso pra mim não é um detalhe que me incomoda, né? Como eu já mencionei, é um produto artesanal, né? Então, isso são detalhes. Então, agora que eu já tenho certeza do tamanho, né, e da quantidade de furos que eu vou fazer, eu vou furar as capas. Eu só vou tirar dúvida aqui na parte do miolo, porque a parte interna, ela é menor, né? Então, eu preciso ver como que vai ficar aqui quando eu furar. Tá vendo? Já ia fazer caca, porque aqui fica muito justinho. Aí, pra mim, já não serve. Então, eu vou ter que ter um furo a menos, né? Então, eu vou ter que fazer... Esse aqui tem 12, ele precisa ser com 11 pra parte de dentro, né? Fica legal. Pra capa, tá ok, perfeito. Só que quando eu for furar essa parte interna aqui do miolo, vai ficar muito pertinho ali do final. E isso aqui vai rasgar com muita facilidade. Então, eu tenho que tirar um furo. Agora, vamos ver como que eu faço isso aqui. Então, assim, não vai... Eu preciso... Deixa eu virar aqui. Deixa eu pôr o tic-tac aqui pra funcionar agora. Então, eu posicionei ali onde eu acho que é a posição certa. Prendi ali. E agora eu preciso manter 15 furos dentro do que eu coloquei ali, né? Porque 15 furos não. 11 furos, né? Porque tinha dado 12 e eu vou precisar eliminar um. Então, eu vou eliminar esse primeiro e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ver se dá.
Aí tá ok. Vamos ver a parte interna. Aí aqui já fica legal, porque daí sobra, né? Tem uma sobrinha ali dos dois lados, pra não correr o risco de rasgar a folha. Então, sempre que a gente for fazer, né? Principalmente quando é um tamanho que a gente não tem costume de fazer. Não é um A5, é um A5 na verdade, né? Mas furado em posição diferente, né? Porque quando é um caderno, eu faço a furação aqui, né? Então, eu já tô acostumada, eu sei que dá certo, ok. Isso aqui é uma coisa que eu não costumo fazer sempre, então, eu tenho, sempre que eu vou fazer, eu preciso fazer um teste. E outra coisa, né? Aqui vocês viram que ficou bem justinho. E as folhas eu corto aqui. Então, pode ser que alguma folha tenha ficado um pouquinho menor, então acaba nem pegando esse último furo. Então, a gente precisa prestar atenção nesse detalhe, né? Então, aqui eu já cheguei na quantidade de furos que eu vou usar, que são 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu já tenho a medida da capa, que tá ok. Então, eu vou furar todas as capas e depois eu venho e ajusto pra furar as folhas. Então, aqui eu vou furar as capas. Então, agora a gente vai furar a parte da capa. Eu separei, né, a contracapa, que é a parte de trás das capas. Agora é a hora que a gente precisa prestar atenção também pra não furar no sentido errado, né? Porque a capa eu furo assim, mas quando eu pego a contracapa, eu não coloco ela na mesma posição, certo? Então, sempre que você for furar a contracapa, segura na posição em que ela vai no alvo. Então, aqui, assim tá certo. E é nesse sentido que ela vai, tá? Porque já aconteceu comigo peguei todas as capas assim, coloquei uma em cima da outra e fui furando, fui furando, fui furando. Quando eu fui encaixar as capas, a furação não batia, tava do lado errado porque tinha uma mensagem, eu tive que refazer tudo. E nesse caso, como é feito com cola, eu não consigo refazer, né, de uma hora para outra. Tem um processo aí e eu preciso entregar isso aqui hoje. Então, eu preciso tomar cuidado com esse detalhe também. Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? Então, aqui eu já finalizei todas as capas, né? Graças a Deus, todas furadas sem nenhuma falha. E agora eu vou fazer a parte interna. Fica bem mais resistente aqui na hora de puxar a alavanca, porque a cola, né? Então, acaba ficando mais firme. O papelão já é de 2 milímetros, né? Que já é grosso. Mais o papel e mais a cola ali, né? Que acaba ficando mais grosso. Então, na hora de fazer o furo, fica bem resistente a parte da capa. Aqui, se vocês perceberem, eu puxei a reguinha mais pra cá, porque ela tava muito pra cá, né? Então, quando eu fui ajustar a parte da folha, a régua não corria mais pra cá, e daí eu não ia conseguir furar a parte das folhas. Então, eu já ajustei aqui pra onde estaria a capa, e eu vou furar agora a parte da folha. Aqui, eu vou dobrar ela no meio. Pra ter mais um ponto de referência aqui quando eu for ajustar ali. Então, você pode pôr a sua reguinha se você quiser, né? Se você não tiver prática e achar que facilita. E posicionar mais ou menos ali, deixando as sobras, né? Dos dois lados iguais, olhando também lá a parte dos quadradinhos pra ficar mais ou menos na posição certa. Aí, eu vou aproximar vocês aqui. Então, daí eu coloquei aqui onde eu acredito que seja a posição correta, né? Então, ele tá no começo desse quadradinho e no começo do outro. E a marcação que eu fiz aqui, né, com a dobra, eu tô vendo também que ela tá no meio do outro quadradinho. Então, é pra ser isso aqui. Então, daí eu ajusto a régua aqui.
e furo. E a gente dobra pra ver se deu certo. Então, daí deu certinho. Esse é o ponto, né? A marcação correta. E agora eu vou fazer a parte da furação do restante. Se quando você dobrar, né, não ficar tão certinho assim, não tem problema ficar um pouquinho pra lá. Eu furaria igual se tivesse ficado um pouquinho mais pra lá. Então, agora eu vou furar a parte das folhas. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? Então, eu finalizei aqui toda a furação, né, tanto das capas quanto do miolo. Agora eu vou furar aqui a parte da contracapa, né, pra pôr o elástico, cortar o aerô e fechar. Deep within, here we go, but somehow I'm... Vou cortar aqui a parte do aerô que eu vou usar. A princípio eu ia colocar o de 1, só que eu acho que o de 7/8 vai ficar bom, porque ele é fininho, né? Só que eu preciso levar em consideração que quando a gente começa a colocar as fotos, né, ele fica aqui um pouco mais grosso, né? Mas mesmo assim, como são poucas folhas, eu acho que esse de 7/8 vai ficar bom. Então, como eu vou usar o de 7/8, eu não tenho a bobina, eu tenho só a caixa, né? Então, eu vou cortar aqui com 11, né? 1, 2. Esse aqui eu montei só pra tirar dúvida, né? Antes de cortar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, como tem 23 anéis, vai dar 2 cada um. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Então, eu finalizei aqui e ele ficou assim. Eu usei o papelão de 2 milímetros. Pra capa, eu fiz a impressão no offset 180 gramas. Laminação eu fiz fosca. E o aerô é de 7/8, né? O branco de 7/8. A arte, né? O fundo é um fundo free, né? Que eu peguei na internet. E os florais é de um kit digital que eu uso pro livro do bebê. Só que eu não tô lembrando o nome da designer, mas eu vou ver certinho e deixo fixado no primeiro comentário. Aí aqui abrindo, eu repeti, né, a mesma arte da capa aqui no início. E depois, como ela queria colocar as estrofes de uma música do Roberto Carlos, né, até aqui na contracapa tem a frase. A gente dividiu as estrofes em 3 folhas, né, em 3 páginas, porque ela vai colar 3 fotos em cada álbum, né? Então, cada funcionária vai ganhar o álbum com 3 fotos dela, né, com os filhos. Então, a gente dividiu
as estrofes em 3 páginas, né? Então, ficou assim. E daí, o restante das folhas são folhas brancas, só com os florais. Pra parte interna, né, eu usei também o offset de 180 gramas. Então, esse álbum, né, tanto pra capa quanto pro miolo, eu só usei o offset. Então, vocês acompanharam aí o processo, né, de produção dos mini álbuns, como eu faço aqui. Principalmente a partir de álbum, né, uma coisa que a gente faz, eu faço, né, picado, né, por questão da secagem ali, como eu uso cola, né, então, o processo acaba sendo um pouco mais longo, assim, demorado, não em tempo corrido, né, porque eu não consigo parar e fazer tudo de uma vez, mas acaba aí demorando uns dias, né, porque eu preciso que seque e tudo mais, mas entre isso, né, a gente vai fazendo outras coisas, finalizando outras coisas, adiantando outras coisas também, né, e levando em consideração que eu trabalho em casa, tenho filhos e tudo mais, e preciso ficar fazendo pausas também. Então, essa parte dos álbuns até colabora um pouco, né, que entre o processo ali de secagem e de impressão, né, eu consigo ir organizando as coisas em casa também. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês acompanharem por lá também. Até o próximo vídeo.